Bom dia a todos. Hoje, dia 4 de agosto de 2021, estamos começando o componente curricular de Filosofia 4 no curso integrado em Informática. Acredito que todos se lembrem de mim, né? Eu sou o professor Tadeu Ramos, sou professor de Filosofia do Campus Rolante. Nós tivemos aí um período que eu não tive dando aula para vocês tiveram aula com o professor Felipe, né, que assumiu desse período que eu estive afastado para capacitação, tá? Vocês tiveram a oportunidade, né, uma belíssima oportunidade de ter aula com o professor Felipe, né, que é um excelente colega, um excelente professor. Tanto é que ele já está hoje trabalhando na Universidade Federal de Santa Catarina, é docente do curso superior, né, do curso de filosofia, tá? Então, vocês tiveram aí um grande substituto que, na verdade, agora eu tenho, né, a tarefa, talvez, né, de manter o nível alto aí da formação filosófica do professor Felipe e tentar concluir aí, né, o componente de filosofia 4 com vocês, tá? Bom, o objetivo desse nosso primeiro encontro é eu explicar um pouco para vocês o que a gente vai fazer aí nessas próximas semanas, tá? Esse segundo bloco, ele termina no final de outubro, né? Vai ter um período aí de recesso, mais ou menos aí na metade, eu não lembro agora bem certo quais são as datas, e a gente vai, ao longo dessas 12 semanas, então, ter de concluir o componente curricular de Filosofia 4, tá? Então, a gente começa hoje, certo? Teremos, a princípio, todas as quartas-feiras, uma hora de encontro, uma hora de aula, né? Que eu vou estar aqui por esse canal, né? Por meio do Google Meet, fazendo a transmissão da aula, tá? É importante que todos participem, né? Porque vocês vão receber uma presença, né? Por estarem aqui. Então, vocês têm, tradicionalmente, são 3 períodos, né? Nesse formato, são 3 blocos que vocês têm. Nesse bloco são 3 períodos que vocês têm, tá? E desses 3 períodos, um período eu vou sempre registrar a frequência, né? Eu já gravei no SIGA a presença de vocês aqui, né? Quem não vem vai ter essa entre aspas, né? Essa falta, porque também vai poder ter presença, né, nas atividades de leituras e tarefas que eu vou disponibilizar para vocês. É importante que vocês assistam, né? Quem não puder estar aqui nesse momento, né? Posso fazer depois assistir a aula, né? Eu vou disponibilizá-la por meio de um link no YouTube. Eu vou colocar esse link para vocês também no Moodle, a gravação vai estar lá disponível para vocês no Moodle também, tá? Então, inicialmente, mas ainda antes também de prosseguir, né? Queria agradecer aqui a frequência, né? A presença do Guilherme, do André, do Augusto, do Bernardo, da Maria Alice, do Alisson, da Eduarda, do Tainan e do Leonardo, tá? Que estão aqui nesse momento. Muito obrigado por vocês estarem aqui. Espero que seja a presença de vocês seja constante aí nas nossas manhãs de quarta-feira, tá? Bom, não sei se vocês têm alguma pergunta, algum comentário inicial, ainda antes da gente começar, pessoal. Podem fazer pelo chat, ou também aqui podem abrir o microfone, a câmera e falar. Ok, Bernardo, aguardo você, tá? Certo, pessoal? Então, vamos começar. Eu vou fazer a projeção aqui da minha tela. Já estão vendo a minha tela, pessoal? Sim. Vocês conseguem me ouvir bem? A transmissão está boa por enquanto? Tudo ok? Tá bom. Ótimo, obrigado. Bom, então, o componente curricular que a gente vai trabalhar é a Filosofia 4, tá? Eu quero apresentar para vocês o plano de ensino desse segundo bloco, né? Hoje, então, dia 4 de agosto, nossa primeira aula. Está aqui meu contato, né? tadeu.ramos@rolante.frs.edu.br. Qualquer coisa, vocês podem entrar em contato comigo por esse e-mail, certo? A nossa comunicação sempre vai ser por meio do Moodle, tá? As atividades, os
materiais, os textos de leitura, as tarefas, enfim, as gravações disponíveis vão ficar todas elas no Moodle, tá? É o ambiente institucional, tá? Ele está lá também como forma de registro, né, das atividades que a gente desenvolveu. É importante que vocês tenham, então, a inscrição de vocês a inscrição feita no Moodle, tá? Porque é isso que vai permitir vocês a realização das atividades, tá? Então, é bem importante, né, que vocês façam a inscrição. A chave, ele foi o Leonardo que lembrou, né? Filosofia 4, agora eu esqueci o nome lá do risquinho aquele. Underline. É isso, filosofia 4, underline, 2021, underline 2, tá? Essa é a chave de inscrição, chave de acesso, tá bom? Certo, pessoal? Então, nós vamos ter hoje, né, uma interação inicial agora aqui, né? Eu quero apresentar o plano de ensino e fazer os encaminhamentos gerais para o andamento do bloco, tá? Bom, antes, sempre quando a gente fala em plano de ensino, a gente tem que ter um objetivo geral do componente de filosofia, tá? É importante que a gente tenha esse, não só do componente de filosofia, né, mas qual é que é o grande objetivo? Isso aqui não fui eu que inventei, não tirei da minha cabeça, né, mas está lá na ementa do plano de curso de vocês, tá? É o documento que rege toda a formação de vocês no curso integrado do IFE, tá? É um documento aprovado, não por mim, mas pelo CONSUP, né, que é o Conselho Superior, de todas a representação docente, discente, né, de todos os campi do IFRS, tá? Está lá escrito assim: apresentar a história do pensamento humano e do fazer filosófico na formação das várias correntes de pensamento da cultura ocidental, caracterizando as questões e as respostas filosóficas em comparação com outras formas de conhecimento, de conhecer mito, arte, ciência, religião e ciência comum, além de compreender a formação ética ocidental em comparação com outras culturas, tá? Então, a nossa tarefa aqui, pessoal, é realmente conhecer um pouco da história. Um pouco, eu digo, porque a gente, óbvio, não vai conseguir ver tudo, né? Mas eu vou apresentar para vocês, nesse último bloco, né, do componente de filosofia 4, o que a gente faz, o que a gente chama hoje, né, de filosofia contemporânea, um recorte temporal, né, da filosofia contemporânea, os filósofos mais recentes da história da filosofia. Filósofos vivos, inclusive, né? Tem um que a gente vai estudar, né, que eu estou com o livro dele aqui, né, que é o Charles Taylor, que é um filósofo canadense, né, é um escritor contemporâneo, que está vivo, está produzindo, escrevendo sobre filosofia na atualidade, tá? Então, a gente trazer um pouco, né, desse universo de conhecimento que a filosofia produz, né, e fazer uma comparação, né, com outras formas de conhecer. Filosofia não é mitologia, não é arte, não é ciência, não é religião, não é senso comum, tá? A filosofia tem uma forma específica de pensamento, que é isso que a gente vai conhecer um pouquinho nesse nosso componente, tá? Eu selecionei 3 objetivos específicos, né, que eu destaco aqui, né, que é esse contato com aspectos da tradição ocidental da filosofia, né, de alguns elementos da obra de autores da tradição filosófica, né, dessas 4 correntes de pensamento aí: o liberalismo moderno, o positivismo, o estruturalismo e o pós-estruturalismo, bem como as críticas, né, dirigidas a essas visões e seus desdobramentos no tempo presente, tá? Eu falo com muita segurança para vocês, né, que muitas das discussões que a gente vê hoje, né, principalmente em redes sociais, né, mas porque talvez nas redes sociais as pessoas elas se acham muito intelectuais, né? Eu lembro que Umberto Eco, né, que é um escritor italiano já falecido, né, ele disse que a internet deu voz aos idiotas, né? Eu acho bem interessante isso, né? Porque todo mundo que hoje tem um dispositivo e tem conexão com a internet, né, ele acha que ele virou intelectual, né? Ou que porque ele consegue acessar aí as ideias de algumas pessoas, né? Essas pessoas são os grandes intelectuais, né? Na verdade, tem muita coisa ruim, né, circulando nas redes, né? E na escola a gente precisa minimamente, então, fazer uma sistematização disso, né? E a gente precisa tratar disso com uma certa clareza, né? Porque a gente cai, vocês devem ter percebido isso muito já, né? De 2018, quando eu dava aula para vocês, para agora, 2021, passaram-se 3 anos, mas vocês devem ter percebido que as opiniões, elas se radicalizaram, né?
A opinião das pessoas, ela está cada vez mais polarizada, né? Ou você é da extrema esquerda ou da extrema direita, né? E se você está aí, não está num desses polos, você é taxado de isentão, mas que no fundo também, né, não, é uma coisa meio amorfa, né, meio sem forma. Mas isso tudo é resultado de mudanças de paradigmas no campo da filosofia, pessoal, tá? Eu vou tentar mostrar isso para vocês, né? Não sei se vou ser feliz nessa tentativa, né? Mas é tentar mostrar um pouco de como que essa polarização que a sociedade ocidental vive, e isso não é só do Brasil, né? O mundo inteiro está assim, pelo menos no campo no universo da cultura ocidental, tá? Os países, né? Principalmente os países europeus, a América, talvez algumas sociedades, né? Da Oceania, né? Austrália, Nova Zelândia, né? Que tem muito essa formação ocidental, né? Esse mundo, e isso também está, né, no mundo árabe, em alguns países do Oriente, né, essa condição assim de polarização ela já está presente, né. Isso tem um início, né, tem aspectos filosóficos muito bem definidos aí, né. No Ocidente a gente pode dizer aí que o movimento estudantil, os movimentos, né, de contracultura nos anos 60, né, tanto na Europa como nos Estados Unidos, são a grande virada de chave, né, para essa polarização toda, né. É certo que todos esses movimentos geraram uma nova sociedade, né, geraram mudanças profundas nas sociedades, né, e a gente precisa se localizar aí, né, para não cair num senso comum, né, e também não assumir pautas que muitas vezes parecem ser as grandes pautas de discussão da sociedade, né? E que muitas vezes elas tangenciam problemas, né? Elas servem quase como que simplesmente para você marcar uma posição, não necessariamente compreender, né, as grandes questões filosóficas do tempo presente, tá? Não sei se me fiz entender nesse primeiro momento, né? Mas esses movimentos aqui do liberalismo, da filosofia positivista, do estruturalismo e do pós-estruturalismo, né? São movimentos filosóficos, né? Que eles desembocam, por exemplo, em questões como as pautas identitárias, né? Que é um debate contemporâneo, né? Muito polarizado, de certa forma, né? E que, assim, quase que está se banalizando essa discussão, né? Ela tem uma origem bem importante, né? Mas os seus desvios, né, de ambas as partes, né, de certa forma, tem criado uma cortina de fumaça, né, para a questão central, né, que está por trás disso tudo, tá? Mas isso eu só estou falando agora, né, porque esse é um dos objetivos específicos que a gente vai tratar, tá? Principalmente mais para o final, né, do bloco, a gente vai trazer uma discussão, né, principalmente da filosofia dos franceses, né, a chamada pós-modernidade, né, ou chamado pós-estruturalismo, né, que é o conceito que eu usei aqui, ela surge como uma filosofia tem uma finalidade de criticar certos modelos filosóficos até então, né, mas que ela cai totalmente para o outro lado, né, assim, para uma certa banalização, podemos dizer assim, quase da discussão filosófica, né? Então, esse é um objetivo específico, tá? Compreender alguns dos principais aspectos da filosofia contemporânea, né? Então, a gente, como eu falava para você, a gente vai ver os filósofos da atualidade, né? O que eles estão pesquisando, o que eles estão falando, qual que é a opinião deles sobre determinados assuntos, tá? E um último objetivo, pessoal, vocês... Uma pergunta importante agora, já estão todos inscritos no Enem? Vamos fazer o Enem, pessoal? Eu tô. Ótimo, ótimo. Então, vocês, né? Quem que falou ali agora, por último? Maria? Ou Eduarda? Maria. Maria Alice. Sim, isso é importante vocês terem no horizonte, né? O Enem querendo... Sim. No chat tem 3 que não estão e mais 2 que estão. Ótimo. É importante, né, pessoal? Vocês, né, se não fizerem agora, vão fazer, né, em outro momento. O Enem é hoje, sem dúvida alguma, né, a principal porta de entrada no ensino superior, né? Claro, isso está muito ligado também, né, às escolhas de cada um, né?
Mas o Enem, ele é o principal exame balizador aí, né, para o ingresso no ensino superior, né? Quem não usar o Enem para o ingresso, usa também, é um dos critérios, né, para a concessão de bolsas, né? O programa ProUni, né, ele usa também como, você precisa ter uma nota mínima de aprovação no Enem para ter acesso à bolsa, né? Vocês sabiam disso, né? Se não sabiam, estão sabendo. Pelo menos era assim até as últimas edições, né, do ProUni. Agora a gente não sabe exatamente se daqui um pouco até o ProUni não acaba, né? Nessa situação de desgoverno que o Brasil vive, né? A gente não tem certeza absoluta que isso, de fato, siga, né? Se seguir, talvez, certamente vai ter uma redução muito drástica, né? Mas, de qualquer forma, vocês sabem que o Enem, ele tem um dia que a prova é de ciências humanas. Alguém já fez o Enem aqui, pessoal? Já fizeram como treineiro o Enem, pessoal? Alguém já fez? Sim. Sim ou não? Eu não, vai ser a primeira vez. Ótimo, ótimo. O Enem, então, ela é uma prova, tem 180 questões, né? 90 questões para cada final de semana, agora eles fazem, né, em finais de semana diferentes. E 45 questões são de ciências humanas, né? E dessas 45 questões, tradicionalmente, aí, de 5 a 7 questões são questões de filosofia, tá? E são questões de filosofia muito pontuais, né? Eu tenho um levantamento, né, dos últimos anos aí de questões de filosofia do Enem, são questões muito específicas da filosofia, né? Não são perguntas viajadas, né? São questões, por exemplo, questões sobre Aristóteles, questões sobre Kant, questões sobre Habermas, né, que é um filósofo contemporâneo. São questões muito pontuais, muito específicas, né, da filosofia. Então é importante que vocês tenham também isso no horizonte, tá? Eu vou destinar aí pelo menos uma aula para a gente revisar os conteúdos do ensino médio, os conteúdos de filosofia do ensino médio, tá? Porque eu espero que vocês tenham, né, a melhor nota, o melhor aproveitamento do Enem, né? A gente não pode ser romântico, né, de dizer que não preciso tal, né? Com certeza o Enem é uma porta de entrada para muitas possibilidades no ensino superior, né? O próprio IFE, né? Vocês sabem, se vocês quiserem fazer acredito que ano que vem já vai ter no processo seletivo, né? O curso de desenvolvimento de sistemas, né? Análise de desenvolvimento de sistemas, que é da área de vocês, né? Vai ter no campus Rolante. Se vocês quiserem fazer ali, vocês vão ter, o critério vai ser a nota do Enem, tá? Então, quem quiser ingressar nesse curso, se não vai ser no próximo ano, vai ser já em 2023, tá? Quem quiser entrar no IFE dessa forma, provavelmente o critério vai ser a nota do Enem, né? O processo seletivo para 2022 já está decidido isso, né? O processo seletivo para os cursos superiores é só a nota do Enem. Então, você só apresenta a nota do Enem, se você tem a média lá, ponto de corte para o curso, tá inscrito, tá? Então, é bem importante o Enem. E é bem importante os conteúdos do Enem, né? Preparação, né? Redação, os conteúdos específicos das áreas, né? Português, matemática, história, filosofia, sociologia, enfim, física, todos os componentes curriculares do ensino médio, da formação básica de vocês, né? Eles são, dali que vem os conteúdos para o Enem, tá? Então é bem importante isso, tá, turma? Vocês têm que ter muito presente isso. Em algum momento vocês poderiam até cobrar dos professores da área básica, né, que fossem trabalhados os conteúdos, né, do Enem, né? É certo que o Enem, ele tem ele trabalha muito nessa lógica, né, das competências e das habilidades, né? Existem N formas de você trabalhar isso, né? Mas essas competências e habilidades, elas são avaliadas, né, tomando como meio os conteúdos dos componentes curriculares, né? Então, não adianta eu achar que estou trabalhando a competência leitora, né, se eu não leio os conteúdos de história, de geografia, de filosofia, né, de português, de matemática, né? Então, vocês precisam ter essa noção, certo? É importante que vocês tenham em mente isso, né? Quem vai fazer o Enem e quem vai ou prestar qualquer outro tipo de vestibular, né? Na URGS, por exemplo, não tem questões de filosofia, né? Mas tem muitas questões de história, né? De ciências, até de geografia, né? Que alguns conteúdos de filosofia podem
ajudar vocês a compreenderem adequadamente as questões, tá? As questões, o Enem, a redação, ou melhor, a redação tanto do Enem como do vestibular, como da URGS ou da Unicinos, né, das universidades aí próximas, né, da Fevale e tal, geralmente, pessoal, geralmente as redações, elas têm como tema questões das ciências humanas e sociais, né? Então, assim, se vocês olharem e fizerem um resgate, né, das propostas de redação do Enem, ou dessas outras universidades, né, da URGS, da Unicinos, da PUC de Porto Alegre, enfim, das universidades da Fevale, das universidades aí da região de vocês também, se vocês observarem, vocês vão ver que são temas da área das ciências humanas ou das ciências sociais, tá? Então, é importante que vocês estejam ligados nisso aí também, certo? Até aqui, pessoal, algum comentário, alguma pergunta? Se não, vamos avançar. Que conteúdos a gente vai ver? Eu fiz uma lista aqui, né, pessoal, dos principais conteúdos. É óbvio que eu não tirei esses conteúdos da minha cabeça, né? Eles também estão lá no plano de ensino de vocês, eles são os conteúdos programáticos, né, do componente curricular de filosofia, tá? A gente vai começar com o tema do liberalismo político e econômico, tá? Ainda antes, pessoal, deixa eu falar uma coisa bem importante para vocês. Ontem o pessoal acho que era da administração, perguntou isso e vocês não perguntaram, mas eu vou falar, tá? Todos aqui fizeram a PNP de Filosofia 3 ano passado? Eu acho que sim, né? Para ter o aproveitamento, para fazer esse currículo contínuo, deve ter feito o aproveitamento de Filosofia 3. Sim ou não? Sim. No último bloco, pessoal, lá em Só o Bernardo que não. novembro, dezembro e janeiro, eu vou aplicar a PNP de Filosofia 3, tá? Para a gente concluir os conteúdos de Filosofia 3, tá? Ela vai ser uma disciplina isolada, tá? Né? Vocês vão estar fazendo Filosofia 4 agora, mas também vão ter Filosofia 3 ainda por fazer. Eu vou tentar fazer com que, só talvez esse primeiro conteúdo, eu vou ter que fazer um resgate lá de Filosofia 3, né? Talvez a gente viu um pouco de Filosofia 3 só, né? A gente viu só as discussões mais ali, né? Da mudança da mentalidade, né? Da Idade Média para o mundo moderno, né? As transformações que aconteceram ali. Mas muitos conteúdos de Filosofia 3 vocês não viram, então eu vou começar resgatando, pelo menos esse conteúdo. Esse é um conteúdo que ainda está no programa também de Filosofia 3, né? Que é liberalismo político e econômico, tá? E acredito que vocês também vão ter alguma coisa sobre isso em sociologia, né? Se não tiveram, provavelmente o professor Fernando vai trabalhar com vocês. Ou vocês já fizeram sociologia 4? Vai ser amanhã. Vocês têm amanhã sociologia 4. Ótimo, muito bem. Talvez o professor Fernando fale um pouco sobre isso também, tá? Bom, então esse é o primeiro conteúdo, né? O que é o liberalismo político e econômico, tá? Muita gente hoje, né, tanto no universo político quanto no campo econômico, diz, eu sou um liberal, Mas o que significa exatamente ser um liberal, né? Do ponto de vista político, econômico e filosófico, né? Vocês sabem que o liberalismo é uma invenção de filósofos, tá? Tanto o liberalismo político e econômico, John Locke, Adam Smith, Jean-Jacques Rousseau, eles eram filósofos antes de qualquer coisa, tá? O Adam Smith e o John Locke, né, que são os grandes mentores do liberalismo político e econômico, né? O liberalismo político é uma coisa, o liberalismo econômico é outra, né? Mas os dois, de certa forma, se retroalimentam. Eles são filósofos. Eles produziram isso dentro de um contexto histórico, social, filosófico muito específico, que a gente precisa entender para tratar desses conceitos adequadamente, né? Tem muita gente hoje dizendo por aí, né, que eu sou um liberal de direita, né? Eu não sou, eu sou de esquerda. Bom, então você não é liberal, né? Tem uma confusão hoje, né, sobre esses conceitos. A gente precisa minimamente esclarecê-los é como eu disse, né, as redes sociais hoje elas banalizaram os conceitos e a gente muitas vezes fala e ouve sobre eles, né, e não sabe muito bem exatamente o que eles significam, tá? A minha ideia é explicar isso para vocês, né, e tentar trazer materiais que possam colaborar nessa compreensão, tá? A gente vai estudar
brevemente um pouco, né, a primeira grande crítica ao liberalismo, né, que é a crítica do Karl Marx e do Friedrich Engels, né, que são dois filósofos também. Marx era filósofo, tá? O Marx, ele é um autor que é muito lido, muito idolatrado, mas também muito incompreendido e maldosamente compreendido também. Tá? Então, a gente vai tentar trazer, né, a contribuição do pensamento do Marx para a história da filosofia, né, para a reflexão filosófica, né, que é muito importante também, assim como o liberalismo. Né? Eles são, vamos dizer assim, o Marx e o Engels, né, são os primeiros grandes críticos, né, desse sistema liberal, principalmente econômico, né, não tanto político, né. O Marx acreditava, né, num liberalismo também. O Marx também era, de certa, em algum sentido, um liberal, né, porque quando ele cria a ideia, né, de que todos precisam ter acesso, né, aos meios de produção, né, o Marx é talvez, sem dúvida alguma, o primeiro filósofo que ele vai fazer uma análise muito criteriosa, né, da própria sociedade capitalista nascente, né, porque o capitalismo ele não é um sistema político, não tem nada a ver com isso, né? O liberalismo é um modo de produção econômico, né? É um modo de produção. E quem cria olha que estranho isso, né? Quem, de certa forma, cria esses conceitos, né? Capitalismo, né? E socialismo e tal, óbvio, né? Mas quem mais desenvolve, quem mais explica o que é o capitalismo é o Marx, né? Que é um socialista, né? Que ele é um crítico do capitalismo, né? Mas a melhor definição de capitalismo, o melhor trabalho sobre o que é o capitalismo, quem elabora é o Marx, né? Mas ele também faz uma crítica daí também a esse capitalismo. Mas, enfim, se Marx estivesse vivo hoje, provavelmente ele não seria marxista, como as pessoas por aí vulgarmente dizem, né, que são marxistas. Né? Então a gente vai tentar, eu não vou defender nem o Marx, nem os liberais, né, mas eu vou tentar, assim, trazer à tona a melhor compreensão, né, sobre a crítica que o Marx faz ao sistema capitalista, né? E talvez por que ele defende, né, o fim do capitalismo, né? Não porque ele acha que o capitalismo é uma coisa ruim em si, né? Mas é porque o capitalismo ele não consegue realizar os ideais propostos pela doutrina liberal, né? Então, não é que ele é ruim porque ele é capitalista, né? Ele é ruim porque ele não realiza plenamente os ideais liberais, né? Tanto do ponto de vista político como do ponto de vista econômico, né? Certamente, se Marx estivesse vivo hoje, né, ele não seria marxista, né, como muitas pessoas dizem que ele é. É interessante a gente pensar isso, né? É mais ou menos como se Jesus Cristo estivesse aqui entre nós hoje, talvez ele não seria cristão, né? Só para fazer um paralelo também, né, de como que há essas distorções aí, né? Muitas vezes de forma incorreta, né? Talvez até, em uns casos, até com certa malícia, né? Bom, então nesse primeiro bloco ainda, né, a gente vai ver, aqui eu vou fazer uma divisão, assim, né, aqui nesses 4 primeiros itens, seria um primeiro grande bloco de conteúdos, é como se fosse o equivalente a um primeiro trimestre, tá, de filosofia 4. Vocês também provavelmente vão ver alguma coisa do positivismo em sociologia, né, positivismo também é uma corrente filosófica dessa época aí, né, metade do século XVIII até século XIX, né, e no Brasil o positivismo ele é uma grande influência. Eu vou dar um exemplo para vocês, eu tenho certeza que vocês já viram isso, mas não sabem o que significa. Tá? Tem uma inscrição na bandeira brasileira. Qual é? Pessoal, estão aí? Estão me ouvindo? Ou voltaram? Ordem e progresso. Ordem e progresso. Esse lema é o lema do positivismo. Né? O positivismo é tão importante no Brasil, pessoal, só para vocês terem uma ideia, a filosofia positivista, né? Quero explicar para vocês o que é o positivismo, né? Desse filósofo, um filósofo francês, Auguste Comte, né? Ele é francês, né? Acho que sim. O Comte, ele é o autor, né? De um livro chamado Tratado de Filosofia Positiva. Né? E esse livro, e esse autor, né, esse livro, Tratado de Filosofia Positiva, e
e o Augusto Conte, eles são tão influentes no Brasil, foram tão influentes no Brasil, pessoal, pasmem, que no Brasil, em Porto Alegre, bem aí pertinho de Rolante, tem um templo positivista. É como se o positivismo fosse uma religião. Olha que doideira isso, né? É uma filosofia que se transformou numa religião. As pessoas iam lá no templo. Tem a construção, é ali em Porto Alegre, no centro de Porto Alegre. Vou mostrar para vocês na aula que falar sobre isso, né? O positivismo ele foi quase como uma religião para a República Brasileira, para o Brasil nascente, vamos dizer assim, né? Brasil República, principalmente, né? Você sabe que o Brasil República, o Brasil, primeiro, o Brasil foi uma colônia, foi um império e é uma república atualmente, né? Mas no período republicano, principalmente a partir de 1889, né? O positivismo é a grande filosofia que está por trás da idealização desse Brasil que a gente conhece, né? Esse Brasil lá da frase ordem e progresso, tá? A bandeira brasileira do Império, ela era uma bandeira que fazia homenagem às famílias reais, né, do Império português, no primeiro momento, né, e depois o Império brasileiro, né? As famílias de Orleans e Bragança, né, que são as cores verde e amarela, né? Não tem nada a ver com verde das matas e o amarelo do ouro. Isso é uma criação republicana, né? Mas a bandeira, as cores da bandeira, né, verde e amarelo, tem a ver com as cores da família real, né? A família Orleans e Bragança. Né? Eu agora não sei bem certo qual que era a cor de cada um, né? Mas os ideais positivistas, eles são muito influentes no Brasil. E eu vou mostrar para vocês o que é essa influência do positivismo no Brasil, né? Na construção do que é o Brasil hoje, né? Até temos na atualidade um presidente, né, que o seu lema de governo é esse, né? Brasil, pátria amada, ordem e progresso, né? É um slogan de campanha, isso até hoje, né? O positivismo, ele é uma filosofia que ainda é muito influente no Brasil, tá? Eu vou tentar mostrar isso para vocês. Tá, esse é o primeiro bloco. O segundo bloco, a gente vai retomar aí a discussão da filosofia mais, eu diria assim, mais pura, né? E a gente vai ver aspectos do pensamento do Schopenhauer e do Nietzsche, né? Porque a grande marca da filosofia contemporânea, pessoal, é que aqui a gente pode dizer que o Schopenhauer e o Marx também, e Freud, que é um filósofo, um psicanalista, né, no final do século XIX, início do século XX, a grande marca do nascimento da filosofia contemporânea é essa palavrinha aí, a crise da razão, né? Em Filosofia 3, a gente vai ver, né, ou a gente já viu alguns aspectos, né, lá na PNP passada, a filosofia moderna, a palavra que sintetizava a filosofia moderna era a palavra razão, ou a atividade racional, né? A maximização da razão. O século das luzes, o iluminismo prega a racionalidade, né? O Schopenhauer e o Nietzsche, eles vão ser os primeiros grandes filósofos que vão dizer assim, olha, a razão não é tudo isso, a gente precisa botar as coisas nos seus devidos lugares, né? A racionalidade não tem toda essa força assim que se imagina que ela tenha, né? E talvez as grandes crises do século XX, e aqui eu vou citar, né, dois eventos históricos, né, que são talvez os eventos mais marcantes do século XX, né, que são as guerras, né? Elas foram criadas exatamente, ou elas foram administradas racionalmente, tá? Isso está ligado também à análise que os filósofos da escola de Frankfurt, né, vão dizer também, né, nas suas obras. A escola de Frankfurt, eles acreditam que o Ocidente ele passa por uma crise, ele começou, né, uma crise, principalmente quando houve uma maximização da racionalidade e o uso da tecnologia de forma instrumental. Eu vou dar um exemplo para vocês, né? Vocês sabem que no Holocausto, né, por exemplo, só para situá-los historicamente, né, os frankfurtianos, eles são filósofos, né, da cidade de Frankfurt. Essa escola existe até hoje, né, está lá a instituição, né. Os frankfurtianos têm filósofos vivos até hoje, né, o Habermas, por exemplo, é o principal representante da escola de Frankfurt na atualidade, né, é um filósofo alemão, está vivo, está com 90 e poucos anos e escrevendo e produzindo muita filosofia contemporânea ainda, tá. Esses filósofos eles foram perseguidos pelo nazismo, né? Eles tiveram que fugir da Europa, né? Walter Benjamin, Theodor Adorno, Max Horkheimer, né, que são os grandes mentores da escola de Frankfurt, os idealizadores dessa escola,
eles tiveram que fugir da Alemanha porque eles estavam sendo perseguidos pelos nazistas, né? Um deles, o Walter Benjamin, né, na fuga, né, na saída dele da Alemanha para os Estados Unidos, ele acaba morrendo, né? Ele vai atravessar lá um campo e enfim, acaba tendo, né, um piripaque e morre. Né? E eles tiveram que sair da Alemanha porque eles estavam cada vez mais sendo impedidos, né, de desenvolverem as suas atividades nas universidades alemãs, né? Porque com a ascensão do nazismo na Alemanha, né, a atividade intelectual ela passou a ser muito controlada, né? A atividade científica ela passou a ser muito valorizada, aquele conhecimento instrumental, né? Então, por exemplo, é nesse contexto que vão surgir os computadores, que vão surgir muitos medicamentos, muitos suplementos alimentares, né? Vai ter uma série de desenvolvimentos. A indústria automobilística progride muito, né? Muito da indústria aeronáutica, por exemplo, a TWA, né? A TWA, que é a grande companhia norte-americana de aviação, né? Por exemplo, lá o que nos Estados Unidos é a TWA, o que é aqui no Brasil, sei lá, a Gol. Agora acho que a Gol também anda quebrada, né? Mas essas empresas de aviação brasileira, né? Elas desenvolvem muito da tecnologia delas no contexto da guerra, em função da guerra. Desculpe. Então é isso que os frankfurtianos vão dizer, olha, nós desenvolvemos muita tecnologia para se matar, né? Então, para vocês terem uma ideia, né, o Holocausto foram 6 milhões de judeus mortos, né? Em torno de 10 milhões, né, de pessoas racionalmente assassinadas. O stalinismo, né, que assumiu o poder na União Soviética depois, né, já era Stalin, né, o líder da União Soviética durante a guerra, né? Mas depois que ele se torna um grande ditador, né, assim, se produz máquinas para destruir pessoas, né? Isso é a crise da racionalidade ocidental, né? Como é que pode a razão criar a morte? Essa é a pergunta, né? Essa é uma grande reflexão filosófica do século XX, né? Como pode a racionalidade, que tem todo um papel de esclarecimento na filosofia moderna, como pode a racionalidade ela ocasionar tanta morte, né? E é dessa reflexão que vai surgir os movimentos, por exemplo, que vão fazer a virada de chave. Essa filosofia, até aqui, pessoal, do liberalismo, do marxismo, do positivismo, da escola de Frankfurt, é uma filosofia estruturalista, tá? Ela analisa o problema filosófico a partir de um todo, de grandes estruturas sociais, né? De todo o funcionamento da estrutura da sociedade. A virada de chave dá com os filósofos franceses chamados pós-estruturalistas, né? E aí a gente vai ter o Sartre, o Foucault, o Deleuze, o Guattari, o Derrida, são filósofos que vão fazer assim toda uma crítica às grandes instituições sociais, né? Eles vão fazer assim uma reflexão filosófica muito mais voltada para o íntimo das pessoas, né? Uma reflexão filosófica muito mais voltada para a existência das pessoas, né? Isso passa a ser tão radical assim, pessoal, que, por exemplo, daqui que vem toda a discussão das pautas identitárias, né? Por exemplo, agora tem toda uma polêmica, né, no uso da linguagem, né, usar, né, os pronomes neutros. Da onde que vem isso, né? A origem está nessa discussão aqui que os frankfurtianos, ou que os franceses vão fazer, né? Os pós-estruturalistas, né? A ideia, né, de você tentar desconstruir aquela grande imagem dos sistemas opressores aos indivíduos, né? Então, a partir da filosofia francesa, é daí que vem, por exemplo, o movimento hippie, o movimento da contracultura, todos os movimentos identitários, né, de grupos identitários, a origem dele está aí, né? Esses grupos, no fundo, que eles estão defendendo é que as estruturas são opressoras dos indivíduos, né? Porque esses filósofos aqui, ó, esse primeiro grupo desses primeiros filósofos, né, que eu citei para vocês aqui, né, desde os liberais lá do século XVIII, né, Marx, depois o Engels, o Comte, o Schopenhauer, o Nietzsche, os frankfurtianos, eles são filósofos estruturalistas, né? Eles analisam a sociedade a partir das suas grandes estruturas, né? Da superestrutura, né? Como diria o Marx. E a partir do Sartre, do Derrida, do Foucault,
há uma guinada. Dizer, olha, a gente tem que parar de pensar, estudar tanto essas estruturas, essas instituições sociais. Mas a gente precisa ver o que está acontecendo com os indivíduos, né? Por essa discussão do Sartre, ó, aqui está um tópico, né? O Sartre vai dizer assim, ó, não existe uma essência humana, existe apenas a existência humana, né? Eu existo, eu simplesmente existo. Eu existo tão fortemente que eu posso definir quem eu sou. Eu nasci homem, mas se eu quiser ser mulher, eu posso ser mulher, né? Eu nasci mulher, mas se eu quiser ser homem, eu posso ser homem. Vem daqui essa discussão, né? Vem dessa virada de chave, vem dessa guinada que acontece aí mais ou menos por volta dos anos 60, né? A Europa está passando por profundas transformações sociais, né? É daqui que vem, por exemplo, movimentos na música, por exemplo, o rock and roll, né? O movimento hippie já nos anos 70, né? Já nos Estados Unidos, daí, né? Vocês sabem que é nos anos 60 que tem também a Guerra do Vietnã, né? Ser jovem, ter 18 anos nos Estados Unidos nos anos 60 era uma coisa muito ruim, né? Porque compulsoriamente você tinha que se alistar e compulsoriamente você tinha que ir para a Guerra do Vietnã, né? Que foi uma guerra muito louca, né? Porque é uma guerra que os Estados Unidos comemora, né? Por exemplo, aquele personagem, o Rambo, né? Que tem os filmes dele, né? Ele vai para a guerra no Vietnã, né? E era aquilo ali mesmo, né? Era viver na mata, era uma guerra assim muito violenta, né? Porque o Vietnã era um grande, imagine assim, era um grande lugar que era uma extensão rural, né? Com muita gente, né? E os norte-americanos, o que eles tinham que fazer? Eles tinham que ir lá e matar essas pessoas, né? Então se desenvolveu assim, e tinham que entrar nessa mata, né? A mata era a grande arma dos vietnamitas, né? Eles tinham que entrar na mata, descer na mata, né? E realmente procurar vietnamitas e matá-los, né? E toda essa cena da guerra do Vietnã, né? Ela provoca esse despertar. Tá, mas, né? Eu preciso mesmo ir para o exército, eu preciso ir para a guerra, né? Faz sentido essa guerra, né? Por isso que, por exemplo, os movimentos ali, né? Woodstock, em 69, que é aquele festival de rock que acontece, né? A grande pauta de discussão era assim, olha, os jovens não têm que ir para a guerra do Vietnã, né? Porque é uma guerra furada, é uma piada, né? O governo quer matar os jovens negros, né? Porque era a grande maioria dos jovens dessa época, né? Já eram filhos e netos, né, dos remanescentes da escravidão dos Estados Unidos. Eram eles que acabavam indo para a guerra, né? Muitos deles negros, jovens negros, né? Enfim, tem toda essa discussão assim, né, das pautas identitárias. Então ela começa com a partir aí dos anos 50, né? A partir dos anos 50, dos anos 60, que essa discussão ela vai aflorar muito aí, né? Uma virada de chave, né, no campo da discussão filosófica. Tem muitos outros aspectos aí que eu vou deixar de fora, né? Porque não tem como em 10 semanas a gente ver tudo que é de filosofia contemporânea, tá? Então vão ser sempre alguns aspectos, tá, pessoal? Né? Tem toda a discussão da filosofia da linguagem também, que tem uma discussão bem interessante, né? Tem todo o campo da lógica, né? Que no século XX ela vai assumir uma forma muito diferente, né, daquela lógica aristotélica, né, lá do Aristóteles, né, aquela lógica do se P, então que, enfim, tem toda uma discussão, né, da lógica do século XX que é totalmente diferente, né, e também em algum momento a gente vai voltar a isso, tá? Bom, em termos de conteúdo era isso, pessoal. Metodologia, então, é essa metodologia aqui dos encontros, né, eu vou disponibilizar leituras para vocês, disponibilizar podcasts, leitura de capítulos de livros para vocês lerem, né? Vai ser tudo, então, remoto, tá? Os recursos didáticos, então, né? Os nossos materiais, a leitura de textos, né? Vocês precisam de um dispositivo e conexão com a internet, né? E vocês vão ter que, né, trabalhar, escrever, né? A grande atividade filosófica é a escrita, tá? A avaliação, pessoal, então, vocês vão ter, a princípio, leitura de textos, questionários, análise de vídeos e fóruns, tá? A princípio, eu pensei em um texto literário, né, para vocês lerem, 3 questionários, valendo 2 pontos cada, análise de um vídeo valendo 1 ponto, e 2 fóruns de discussão valendo 1 ponto cada um. Somando tudo isso aí, vai dar, nas minhas contas, né, eu acho que nas contas de vocês também, deve dar 10 pontos, tá? É a nota que vocês vão ter no bloco como um todo, tá? Depois o registro no SIGA, a gente vê lá como a gente faz, né? Vai ser só para realmente formalizar, né, o registro de vocês daí lá no SIGA. Mas as atividades todas vão ser postadas no Moodle,
vocês devem fazê-las e, né, elas vão ter essa nota aí. Geralmente, pessoal, a atividade vai ser de uma semana para outra, tá? Então, eu vou liberar numa semana e vocês têm que fazer até a próxima semana, tá? Os textos, então, são esses aí, né? Depois eles vão estar lá no plano de ensino, na bibliografia de vocês, né? De minha parte, pessoal, era isso. Acho que eu falei demais já agora, né? Eu já quero encerrar. Não sei se vocês têm alguma pergunta, algo que vocês gostariam de... A princípio, sim, Maria. A princípio, sim. A gente pode estender, não sei como é que está o horário de vocês nas quartas de manhã. Pode ser esse horário, às quartas, às 8h30? Ah, sim, tem só a minha aula por enquanto. Eu acho assim, ó, Maria, bem sinceridade, ó, a gente tem que trabalhar com, né, apesar de estarmos trabalhando remotamente, a gente tem que trabalhar com aquela ideia do presencial ainda, em algum sentido, né? Vocês teriam a manhã inteira de aula de filosofia, tá? Então, acho que a gente faz esse horário de aula agora e depois a gente já deixa o tempo para vocês responderem as atividades e fazerem as tarefas e leituras da semana, tá? Pode ser assim? Eu vou encerrar a gravação, pessoal. Assim que eu te recebê-la, eu já disponibilizo ela no Moodle, tá bom?